Imóvel Class. Oferecimento Cresci RS, 50 anos em defesa do corretor de imóveis e da sociedade. Olá, o Imóvel Class TV de hoje está no ar. Vamos conferir como estão as obras de reformas em prédios culturais de Porto Alegre. Muitas estão com prazo atrasado. Aqui no estúdio, o assunto é financiamento imobiliário. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um apartamento super masculino que tem inclusive uma área para DJ. Eu sou Lucia Matos e o Imóvel Class TV está começando. Muitas obras e reformas em prédios culturais do estado estão paradas. No caso do Cine Capitólio, aqui na capital, por exemplo, o prazo para o fim dos restauros terminou ontem. A equipe do Imóvel Class foi conferir como estão os andamentos das obras de alguns dos principais projetos previstos para Porto Alegre. Na fachada do antigo Cine Teatro, uma placa informa a data prevista para acabar a reforma. 8 de março de 2013, esta sexta-feira. No entanto, é só entrar no prédio para perceber que a obra está longe do fim. Eu acho que se a gente imaginar que agosto, por aí, esse prédio poderia estar sendo inaugurado, é bem razoável. Mas pode eventualmente ter algum atraso, até porque a gente vai depender de até importação de equipamentos, etc., né? O prédio está em reforma há 8 anos. O que mais atrasou o cronograma foi a captação de recursos com o BNDES, que financia parte do projeto. O custo é de 6 milhões de reais. No edifício, construído em 1928, será instalada a primeira Cinemateca do Rio Grande do Sul, que vai armazenar a memória audiovisual do estado. Para acabar a obra, ainda falta fazer reparos no prédio, substituir a rede elétrica e comprar os móveis e equipamentos. Esta é a antiga sala de exibição do Cinema Capitólio, que está sendo reformada, mas a gente percebe que boa parte da sua estrutura será mantida. Essas são as janelas que dão a vista para a Avenida Borges de Medeiros, e aqui vai funcionar a sala de exibição dos filmes que farão parte do futuro acervo da Cinemateca. Olha o que a gente encontrou aqui, ó. Nessa parede foram feitos os testes das cores que serão pintadas os vários ambientes da Cinemateca Capitólio. Tem várias cores aqui, vermelho, várias nuances, que foram testadas justamente para decidir o que vai ser. Então essas cores é que vão compor, a princípio, todo o prédio em diferentes ambientes. A gente teve acesso às salas onde vai funcionar a Cinemateca Capitólio. A gente pode perceber que são ambientes bastante fechados. Aqui estão controlados os níveis de temperatura, pressão, umidade, tudo isso para poder conservar muito bem os filmes antigos da Cinemateca. A gente continua andando aqui pelo prédio e dá para perceber muitos fios soltos. O que é isso? É uma iluminação provisória para que os trabalhadores possam executar os serviços. E o que vai ser feito? É a próxima etapa da reforma, a substituição de toda a rede elétrica do prédio, justamente para poder suportar a nova carga que esse edifício vai exigir. Marcha lenta também na Casa de Cultura Mário Quintana, que está há 2 anos com uma tela de proteção, mas a restauração nem começou. A previsão de entrega do novo prédio é só no ano que vem, com um gasto de 8 milhões de reais. Lentidão também na construção do multipalco do Teatro São Pedro. Com um custo de 50 milhões de reais, a obra começou em 2003, com previsão de terminar em 2008. Agora, o prazo é 2014. E na Biblioteca Pública do Estado, a reforma está parada à espera de novos recursos. O trabalho começou há 3 anos e deve terminar em 2015, com um gasto de 16 milhões de reais. Isso é um reflexo de uma política de cultura, né, que está ainda muito baseada no incentivo fiscal, né? Então você tem que, primeiro, convencer as empresas de que o projeto é relevante e está de acordo com o alinhamento de marketing, com o posicionamento da empresa. E existe uma tramitação burocrática
além disso, que é muito rigorosa. A Caixa Econômica Federal começou 2013 anunciando a redução nas taxas de juros para todos os clientes que desejam comprar imóveis nas condições com valores acima de R$500 mil, fora, portanto, do sistema financeiro de habitação. Essas novas taxas já estão valendo e sobre isso eu converso nesse sábado aqui no Imóvel Class TV com o gerente regional da Caixa, Edilson Zanata. Tudo bem? Prazer te receber aqui. Tudo bem, prazer é todo meu. A redução de juros foi de quanto para essa faixa? Nós reduzimos para a faixa fora do SBPE de 9,4% para até 8,3% ao ano, dependendo das condições de relacionamento que o cliente detém com a Caixa. Porque se ele já é um cliente Caixa, né, e a quantidade de produtos que Isso, ele exatamente. tenha, né? A gente tem um pacote de relacionamento que a gente chama. Então, quanto mais produtos o cliente tiver com o banco, mais condições de taxa menor de enquadramento ele tem. Então, e pode reduzir a 8,3%. Para 9,4% é uma diferença bastante considerável num prazo de 30 anos. Né? Pois é, isso que eu ia te perguntar. Isso impacta quanto? De que maneira num financiamento desse porte? Porque um financiamento de R$500 mil é um financiamento alto. São financiamentos acima de 500 mil, esse ticket médio para fora do SFH até já está ficando maior do que os próprios R$500 mil. E no valor da prestação, isso dá uma redução ao longo do período do financiamento, que são 30, 35 anos, de diferenças expressivas. Num financiamento de 500 mil, a gente pode chegar numa diferença de até R$40 mil num período de 30 anos. Então, é uma redução de custo considerável para o cliente. Vocês tinham muita demanda na Caixa para financiamentos desse valor mais alto? Temos sim, é lógico que quanto maior o valor, né, menos contratos a gente faz. Mas há uma demanda assim crescente e já vínhamos operando mesmo com essas taxas maiores, já fizemos muitos contratos nesta faixa em 2012. E agora, em 2013, com essa redução, a gente tem uma expectativa aí de um aumento considerável, especificamente fora do SFH. Né? Que é acima de 500 mil. Que é acima de R$500 mil, até 500 mil. A gente trabalha numa faixa de até R$170 mil aqui em Porto Alegre, com recurso do Fundo de Garantia, né, que é o limitador do Fundo de Garantia, 170 mil por imóvel. De 170 mil a 500 mil, a gente trabalha também na faixa do SFH, mas com recursos próprios. E acima de 500 mil, então, ele está fora do sistema financeiro da habitação, mas mesmo assim tem recursos do SBPE, da caderneta de poupança. E se conseguiu chegar a essa redução aí, também pelo volume de aplicações que tem se feito. Né? E qual é a expectativa de vocês com essa medida? Nós temos uma expectativa de crescimento em torno de 20% no todo do nosso crédito imobiliário para 2013, né? Eu, particularmente, acredito que nesta faixa de valores a gente vai crescer mais do que 20%. Poderíamos aí, talvez, trabalhar com números de 30% de crescimento em 2013, especificamente na faixa fora do SFH, acima de R$500 mil. Por quê? Que cliente é esse, Edilson? Porque é um cliente que, quanto mais reduz os juros, mais ele se sente com vontade de investir, né? Porque muitas vezes é um cliente que já tem um imóvel e quer trocar por um imóvel maior e tinha restrição de financiamentos ou o custo era muito elevado. E hoje, com o custo desse financiamento praticamente igualado ao custo de financiamento de menor valor, possibilita as pessoas trocarem de imóvel e ir para um imóvel de faixa mais elevada, ou mesmo pessoas que já têm 1, 2, 3 imóveis, possam investir num outro imóvel até para conseguir um retorno sobre esse negócio, sobre essa compra, que ele é efetiva, como um investimento, exatamente. E normalmente, para esse tipo de contrato desse valor, os prazos são longos também, 30 anos? São longos também. Os prazos são os mesmos dos financiamentos dentro do SFH, né? A gente pode ir até 35 anos, dependendo das condições de idade do cliente, as condições de avaliação, né, de cada cliente particularmente, né? Então, cada cliente é um negócio em particular em relação ao enquadramento de taxa de juros e de prazo de financiamento, né? Mas a gente, como falei no início, pode partir desde 8,3% ao ano, fora do SFH, e indo também até 35 anos de prazo,
de acordo com as condições que forem avaliadas para cada cliente. E algum pré-requisito diferente do padrão de um financiamento? Não, os pré-requisitos desse financiamento fora do SFH são muito semelhantes aos demais. A gente está falando só de um desenquadramento para a utilização de fundo de garantia, por exemplo, que não pode ser usado fora do SFH, né? E faixas de rendas maiores, né, de uma classe de média alta, digamos assim, ou média-média, vai depender do enquadramento, mas que tem condições de comprar esse imóvel desse valor, né? Mas as condições de percentual de renda, de prazo de financiamento, todas são muito semelhantes, praticamente iguais aos demais financiamentos. E esse valor e essas taxas de juros valem, por exemplo, para um financiamento para a construção ou não? São coisas diferentes? Valem também. A Caixa trabalha com aquisição de imóvel novo, aquisição de imóvel usado, compra de terreno e compra de terreno com construção. As taxas de juros em todas essas linhas são as mesmas aplicadas. Só vai depender da modalidade, que dependendo da modalidade a gente vai fazer um enquadramento de avaliação diferenciado. Mas todas essas modalidades aí a gente vai praticar a mesma taxa e as mesmas condições do cliente podem ser usadas. Hoje eu estou conversando aqui no Imóvel Class TV com o Edilson Zanata, gerente regional da Caixa. Nós estamos falando sobre as condições anunciadas agora no início de 2013 de redução de taxas de juros pela Caixa para clientes que queiram adquirir imóveis através de financiamento acima dos R$500 mil. No próximo bloco tem mais Imóvel Class TV. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes confira as informações do nosso Minuto Cresci de hoje. É importante que mesmo quando a pessoa vai adquirir ou vender um imóvel, ainda que ela esteja assessorada por um advogado, por um corretor de imóveis de sua confiança, é importante que ela tenha noção de cláusulas essenciais que deve constar do instrumento. O que o contrato deve ter basicamente? Em primeiro lugar, ele deve identificar o imóvel, o objeto daquela transação, identificando ele exatamente como está na matrícula no registro de imóveis. A cláusula seguinte, importante também, é o preço. Estabelecer quanto que está sendo pago por esse imóvel e qual a forma de pagamento. Além disso, é importante também, e muitas vezes a gente verifica em contratos entre particulares que se esquece de colocar essa cláusula, é o momento da posse. Quando que a posse vai ser outorgada do vendedor para o comprador. Também é muito importante estabelecer o prazo ou uma data específica para a outorga da escritura definitiva de compra e venda. Mas é importante constar uma cláusula que diga até a outorga da posse, as despesas de condomínio, IPTU, etc., são do vendedor. Após a posse, passam para o comprador. Quando há um corretor de imóveis intermediando esse negócio ou imobiliária, estabelecer no contrato de quem é a responsabilidade de arcar com os honorários de corretagem desse profissional. Amigos da Band TV, meu nome é Renato Rossi e eu convido vocês para assistirem no domingo às 9h30 da manhã a Motoshow, o programa onde estão as informações inéditas sobre o mundo do automóvel, sejam elas em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil ou mundo, aqui na Band TV. Paulo é o nosso Datena no Rio Grande do Sul. Tô de olho! Mostrar o que está sendo feito para melhorar, ouvindo a população que está revoltada. Nós viemos aqui conversar com eles. Que momento! Vamos ficar de olho. Vem comigo. Parado esperando o ônibus que passou lotado, ó. Essa confusão, esse caos no trânsito. De olho. Os dois. Cansado de procurar? A gente tem a solução perfeita para você encontrar o seu imóvel. O Clique. O portal Imóvel Class coloca diversas ofertas ao seu alcance de uma forma prática e rápida. Imovelclass.com.br. Milhares de imóveis em um só lugar. Assista todos os domingos, aqui na Band, o programa Odontológico com o Dr. Luiz Rubim. Horário 7h30. Você confere agora um projeto da arquiteta Paula Meneghel Lima, feito para homens solteiros que querem receber amigos. Tem inclusive área para DJ. Nós estamos então no apartamento de um homem solteiro. Então ele é totalmente um ambiente mais masculino, um ambiente realmente que ele nos solicitou que fosse esse ambiente
que tivesse todas as características dele, as coisas que ele gosta. Esse espaço, na verdade, ele era um segundo dormitório. Ele era um dormitório de solteiro, que nós, como seria somente ele e a namorada, nós então juntamos e ele me solicitou, já na primeira proposta, que nós fizéssemos uma integração ao living. Com isso, ele queria deixar tudo aberto, então eu dei a sugestão então de nós fecharmos com as portas divisórias em vidro branco, que poderíamos então receber. Então é um espaço realmente que ele me pediu para guardar bagunça, para guardar os carrinhos, para guardar as coisas que ele gosta. Ele me solicitou cores escuras. Como o contraponto do preto, branco, ficaria bacana a gente trabalhar com alguma cor, ele me pediu então um tom amarelo. Com isso, então, a gente foi buscar o amarelo ideal. Ele tinha solicitado o amarelo... Eu tinha solicitado um amarelo da Champagne, da Veuve Clicquot. Eu dei uma sugestão, então, de nós trocarmos e fazermos um amarelo um pouco mais gema de ovo, um amarelo mais girassol. Então, a gente trabalhou com o amarelo em diversos pontos do apartamento, só para aqueles pontos que são facílimos de trocar, são super tranquilos. Se ele quiser enjoar, a gente pode trocar a cor. Se nós colocássemos um porcelanato, já não daria esse tom realmente que ele queria, de masculinidade, Então a gente escolheu realmente fazer com o vinílico, um vinílico num tom mais escuro, imitando a madeira, né, que tem um toque mais bacana, um pisar mais suave. A intenção do apartamento era que a gente desse essa sensação de integração. Então, por isso que a gente escolheu o papel de parede, que se tu entra na porta, tu enxerga o papel de parede diretamente logo da entrada até a entrada do office. Então, ele fica uma coisa bem bacana que integra os dois ambientes. Como a gente tinha esse espaço mais vazio e o cliente ele gosta muito de receber pessoas e gosta de servir muito bem em todas as visitas, então o que acontece? Ele me solicitou que a gente fizesse um bar, um mini bar, e eu sugeri para ele que então a gente integrasse e fizesse uma cristaleira. A proposta do living era manter essa integração com a sala, com os materiais escuros da sala, então com as cadeiras pretas, com a madeira. E ele havia solicitado, então, alguma coisa de natural. E a gente, então, sugeriu para ele, além da madeira, imitando madeira de demolição, que nós trabalhássemos com mármore travertino e esse tapete de couro, que a gente encomendou especialmente sob medida aqui para o apartamento. Nós trabalhamos com o painel, então esse painel em laca preta, nós trabalhamos com ele elevado para dar uma sensação de leveza no ambiente. Então todo o painel ele fica suspenso e embaixo desse painel a gente embutiu as lareiras ecológicas a etanol, então que realmente esquentam o espaço quando a gente está no inverno. Na verdade, esse aqui originalmente era a sacada do apartamento e ele nos solicitou que nós integrássemos ao living. Como ele gosta muito de receber, a gente sugeriu então para o cliente que nós fizéssemos o espaço do guerreiro, a gente brinca. Então ele tem equipamento de DJ, gosta muito de bebidas, ele gosta de decorar as coisas com muita bebida. Esse espaço ele transforma, ele recebe os amigos, todo mundo vem pra cá, o pessoal chega, pega a bebida e vem direto pra cá. Tudo bem propício realmente à festa, ele faz churrasco, então é o ambiente realmente dele, coloca iluminação e é o ambiente de fazer festa. Nosso entrevistado de hoje aqui no Imóvel Class TV, Edilson Zanata, gerente regional da Caixa. Nós estamos falando sobre financiamento imobiliário. Edilson, 2012 foi um ano marcado por redução de juros nos financiamentos em todos os bancos. Como é que foi na Caixa? Que reduções vocês tiveram? Que medidas e que ações para atrair novos clientes? Foi um ano bem difícil para a economia, né? Lá no início do ano de 2012, no primeiro trimestre, né, se detectou essa dificuldade. O próprio governo federal
procurou tomar medidas que alavancar a economia que estava com dificuldades naquele momento. E a Caixa foi um dos momentos para ativar a economia de uma forma mais expressiva, né? E lá em abril, então, a gente aderiu ao programa de redução de taxa de juros, lançamos o programa Caixa Melhor Crédito, e foram reduções muito expressivas em todas as nossas linhas de financiamento, tanto no imobiliário como no comercial. No comercial, a gente chegou a reduzir taxas de cheque especial que eram normalmente e historicamente praticadas a 8%, 9% ao mês, para 3,35% ao mês. Todas as linhas de crédito pessoal reduziram 50%, 60%. E no financiamento imobiliário, em todas as faixas de renda, a gente teve também uma redução bastante expressiva. E isso fez com que se aumentasse muitos volumes de negócios que a empresa praticou. Houve uma resposta, então. Houve uma resposta muito positiva do mercado. Nós abrimos mão do ganho por operação, mas fizemos muito mais operações. Tá? E isso possibilitou, inclusive, um crescimento do resultado financeiro da Caixa ao final de 2012 e uma quantidade muito expressiva de conquista de novos clientes e clientes que aderiram a essa proposta, que puderam investir mais, comprar mais, porque esse juro praticado permitiu essa ação no mercado. Vocês conseguiram crescer, então, além de atingir a meta, ainda houve um crescimento. Nós atingimos todas as metas de investimento que tínhamos. Na habitação, por exemplo, nós crescemos quase 30%, investimos mais de 100 bilhões de reais só no financiamento imobiliário em 2012. Né? No Rio Grande do Sul foram 7 bilhões, em torno de 7% do mercado nacional. E pretendemos agora, ainda reduzindo os juros, crescer mais 20% agora no ano de 2013. Então, isso é um volume expressivo de dinheiro que é colocado na economia, né? E que faz a máquina girar, né? E o aprendizado que nós tivemos de 2012 foi que, mesmo reduzindo o spread bancário, a gente conseguiu aumentar o resultado financeiro da empresa e beneficiar e atingir uma quantidade de clientes muito maior do que tínhamos até então, em 2011. Quer dizer, na verdade, essa redução serviu para descobrir novos clientes, exatamente, né? Porque hoje pessoas com muito menos condições conseguem fazer um financiamento. Isso, nós tivemos uma expansão de base de clientes muito expressiva, né? Estamos trabalhando muito fortemente com uma nova denominação que o mercado está dando aí, que é a nova classe média, né? Que, com o crescimento do Brasil nos últimos anos, não só em termos de percentual de PIB, mas em termos de condições de melhoria de vida das pessoas, porque a gente praticamente vive um pleno emprego hoje no Brasil, enquanto a Europa tem todo o problema que a gente sabe, até a América do Norte. E aqui a gente está independente, às vezes que a gente analisa muito o número de PIB, de crescimento, né? Mas se nós olharmos o Rio Grande do Sul hoje, é praticamente um pleno emprego. Difícil... Só não trabalha quem não quer. É alguma dificuldade particular. Mas isso faz com que essa nova classe média brote, digamos assim, apareça, né? E a Caixa está apostando muito nessa nova classe média, que foi uma grande parte da expansão de base que nós fizemos em 2012, mas também queremos expandir nossos negócios com o cliente de alta renda. Um exemplo disso é essa redução de juros para fora do sistema financeiro de habitação, né? Então, nós estamos apostando ainda em 2013, a exemplo de 2012, que reduzindo o spread bancário a gente pode atingir mais clientes e fazer uma expansão de base e ganhar em escala, ao invés de atender menos clientes com maior rentabilidade. Bem interessante. Edilson, muito obrigada pela entrevista, obrigada pela participação aqui. Eu que agradeço. Esse é Edilson Zanata, gerente regional da Caixa, que esteve conversando com a gente sobre financiamento imobiliário. A seguir tem mais Imóvel Class TV, não saia daí. Assista todos os domingos às 7 horas da manhã ao programa Seixonoye, o modo feliz de viver. O
poder dos mantras transforma a vida das pessoas. Os mantras são frases que, ao serem repetidas, têm grandes poderes. Envie já um SMS com a palavra mantra para 1315. Ao receber, repita a mensagem constantemente. Você receberá um mantra por dia para melhorar sua vida em todos os aspectos, por apenas R$ 3,99 por mês. É a força dos mantras, agora em suas mãos. Futebol na rede, gols e lances pra você. De segunda a sexta ao meio-dia e meio, aqui na Band, começa o Jogo Aberto RS. Vê se assiste, hein? Imóvel Class. Oferecimento Cresci RS, 50 anos em defesa do corretor de imóveis e da sociedade. Após 2 meses de atraso, a reforma no Teatro Renascença deve começar na próxima segunda-feira. Esse ator se apresentava no palco do teatro em novembro de 2011, quando o espetáculo Tartufo foi interrompido. O público foi embora sem saber o final da história. Um superaquecimento no ar-condicionado. Então a gente estava em cena, começou um cheiro muito forte de coisa queimada e a gente percebeu que saía fumaça do teto. Então o diretor pediu para que o público se acalmasse e que saísse calmamente. É um susto. Foi um susto. Toda a rede elétrica vai ser trocada, além do sistema de prevenção de incêndio. A reforma era para ter começado em janeiro, mas atrasou. Não tem saída de emergência, algumas coisas como saída de carga, a gente tem uma preocupação técnica com as varas de luz. Demorou as questões legais, a gente tem que passar toda a obra, todo o serviço contratado pelo poder público tem que ser licitado, tem um procedimento para liberar o recurso, são procedimentos normais. A reforma do Teatro Renascença deve acontecer em 4 etapas. A primeira delas é a única que vai ser feita com espaço fechado para o público e deve ser concluída até o mês de maio. A Prefeitura garante que as mudanças não vão acontecer só aqui. A Secretaria tem um projeto agora prioritário para a reformulação não do Renascença, mas sim de todos os equipamentos culturais do município que recebem público. A Prefeitura recebe em torno de 900 a 1.000 eventos ano, né? É muita pessoa trabalhando nos palcos. O ambiente pode ficar muito mais aconchegante com uma iluminação especial. E no quarto, ela se torna ainda mais importante. Neste quarto, as lâmpadas foram embutidas no gesso, que funciona como moldura ao redor da cama. Suspensos sobre os criados mudos, estes pendentes criam um jogo de sombras na parede e, de quebra, permitem a leitura na cama. Nesta suíte, nichos com dicróicas acomodam objetos nas laterais da cama e arandelas com braços extensores foram fixadas na estrutura de madeira. A iluminação geral é feita com lâmpadas de cor amarela. Neste quarto amplo, a luz natural é filtrada por cortinas de seda. Além dos spots embutidos no forro, as luminárias sobre os criados mudos asseguram foco para a leitura na cama, enquanto a luminária de chão garante boa iluminação na poltrona. O Imóvel Class TV de hoje fica por aqui. Entre em contato com a gente e mande a sua sugestão de pauta para o e-mail imovelclasspoa@band.com.br. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!